Então, muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, né, e dando início à nossa reunião semanal aqui pelo cenário local. Por aqui, o Ibovespa fechou a semana em leve alta de 0,27%, cotado a 118.856 pontos, em semana de liquidez reduzida aí, com o mercado nos Estados Unidos fechado na quinta-feira, em honra ao funeral aí do ex-presidente Jimmy Carter. A gente começou a semana em recuperação, mas a dinâmica externa mais negativa acabou reduzindo os ganhos ali das nossas ações. E o principal destaque positivo na semana foram as ações da Brava, né, a Brave 3, que performaram mais de 7%, devido à retomada aí da produção em Atlanta e na Papa-Terra. E na ponta negativa tivemos a ação da CSN, né, CSNA3, caindo quase 6%, né, 5,58, após cortes de recomendação em relação ao setor de aço aqui no Brasil, né, devido ao cenário macro mais desafiador. Já no cenário internacional, né, apesar de negada pelo presidente Donald Trump, os mercados eles acabaram repercutindo a notícia do Washington Post, né, do jornal Washington Post, que afirmava que a reforma tributária, né, do governo Trump, né, implementaria ali, seria um pouquinho mais brando do que o esperado, né, as tarifas sendo apenas para importações de setores críticos dos Estados Unidos e não de forma ampla como ele defendia durante a campanha presidencial, mas isso acabou sendo negado ali pelo próprio presidente, né, além também de uma semana intensa de dados de mercado de trabalho, né, com foco no payroll, que saiu na sexta-feira, né, e o payroll, que é o relatório de emprego mais popular aí dos Estados Unidos, acabou vindo bem acima das expectativas, né, o país acabou criando aí 256 mil vagas de emprego não agrícolas em dezembro, frente a 164 mil que era esperado pelo mercado, né, indicando que uma economia ali segue aquecida, então acaba reduzindo um pouco as perspectivas de corte de juros por lá, né? Então, com o mercado muito aquecido, pode acabar pressionando a inflação, o que pode acabar levando o Fed aí a interromper essas sequências de corte de juros antes do que o esperado, né? Com isso, a gente acabou vendo as Treasuries abrindo na semana passada. Acredito que o Gata vai trazer aqui um pouquinho mais sobre, e os mercados, né, acabaram sofrendo com isso, né? Então, a gente viu aqui o S&P caindo 1,94 na semana, Nasdaq caindo 2,24, né? E lembrando aqui que a posse do presidente Trump ocorre no dia 20 de janeiro, na próxima segunda-feira, né? Então o mercado está de olho aí a esse movimento e a gente está vendo aqui, né, com isso tudo aqui que a gente pontuou, a estratégia BDR caindo, né, nesse início de ano, o que pontua aqui, o que dá uma excelente janela de alocação na estratégia para aqueles clientes que querem aumentar a posição ou para aqueles clientes que ainda não possuem, né, a estratégia em carteira, né? Já na parte de fundos listados, a gente viu o IFIX aí apresentando uma queda de 1,29% na semana, fechando em 3.076 pontos, né? Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de 0,58, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 1,79. Já nas principais moedas, o dólar recuou 0,92% na semana, fechando em R$ 6,12 por dólar, né, numa semana morna para o mercado que ainda está aí em ritmo né, de virada de ano, né, de retomada, né, de final de ano. E como eu pontuei ali também, a gente teve um feriado na semana passada, né, em memória ao Jimmy Carter, né, que foi presidente ali, em memória ao ex-funeral ali, em memória ao ex-presidente, né, o funeral do ex-presidente, que ele acabou falecendo ali no dia 29 de dezembro de 2024, e Jimmy Carter que teve ali o seu mandato presidencial de 1977 até 1981, né? Então aqui com esse mercado de trabalho resiliente, né, que a gente viu ali os dados trazendo lá nos Estados Unidos, a gente vê os operadores, né, colocando 95% de chances do Fed manter os juros inalterados na reunião desse mês, né, de acordo ali com o Fed Watch, né, o que acaba trazendo um cenário mais favorável para o dólar, que pode acabar se valorizando ainda mais, né, com esses aumentos aí do rendimento dos treasuries, que acabou vendo o DXY subindo aí, né, 0,66% na semana. Já na parte de criptomoedas, o mercado segue com uma volatilidade maior, né, justamente com os players aguardando essa posse do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, né, e se de fato ele vai trazer, né, se de fato ele vai cumprir o que ele vinha trazendo na campanha, né, favorecendo justamente o mercado cripto, né, além também, claro, né, da pressão dos dados econômicos
né? Então aqui a dificuldade que a gente está tendo da inflação se digerir a meta, né, se dirigir a meta ali, é o que acaba naturalmente diminuindo a expectativa de corte de juros no ano, né, o que prejudica ativos como bolsa, né, como a gente viu, e consequentemente com as criptos também, né. Então a gente viu o Bitcoin caindo aí 3,70 na semana, né, voltando a perder a região dos 95 mil dólares, e o Ethereum caindo aí quase 10%, né, 9,46% na semana. Tá? Nossa carteira, a gente está trazendo aqui agora a carteira cripto, né, que está caindo aí 0,45% no mês, dado essa diversificação, né, em algumas altcoins também. Tá? Agora chamo o Matheus Ogata aí para falar um pouquinho de juros para gente. Bom dia, Ogata. Fala aí, Breno, bom dia. Bom, essa semana a gente teve uma abertura aí das curvas de juros, apesar que na conta do mês, né, desde o início de 2025 a gente continua negativo, mas a gente teve uma abertura, muito por conta do que o Brenão comentou, né? A agenda aqui no Brasil, a gente teve uma agenda um pouco mais esvaziada, a gente teve divulgação do IPCA, que acabou aí fechando o ano de 2024 em 4,8. Mas acho que o driver principal que a gente tem que comentar aqui é realmente a questão dos Estados Unidos em relação ao payroll. Veio acima do esperado, bastante acima do esperado, inclusive, o que indica que muito provavelmente o Banco Central não vai ter, o Banco Central americano, né? O Banco Central americano muito provavelmente não vai ter mais espaço para cortar os juros por lá, né? Porque realmente a gente está mostrando uma economia que está muito aquecida. A gente, quando compara, né, com outros países envolvidos, na verdade, os Estados Unidos ele é o que tem o maior disparado assim crescimento econômico dos últimos anos. Então é realmente algo bem fora do comum e que novamente, né, não acaba não tendo tanto espaço assim para eles cortarem mais juros por lá. Saiu uma matéria no Wall Street Journal agora há pouco falando que ele juros, né, ou se vier não vai ser tão forte como a gente esperava. E com isso, a gente teve os DIs, tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto do Reino Unido, França, Japão, todos os DIs futuros abrindo bastante na última semana. O que a gente fica de olho então, já que a gente não tem esses dados econômicos de crescimento tão forte, a gente fica de olho nos dados das empresas que vão ser divulgados aí nos próximos dias, que vão ditar melhor se a gente vai ter aí um novo rally aí da alta da bolsa do S&P 500 e se abre espaço para a gente, de repente, colocar mais corte ali. Mas o que a gente tem que ficar de fato agora é os dados que a gente vai ter em relação às empresas, né? Os ganhos que as empresas vão reportar aí do último trimestre de 2024. Da minha parte, acredito que é só isso, tá, Breno?